Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Pessoal, mais uma vez estamos então aqui para analisar mais um dia de jogo e para dizer que esta semana tem sido muito difícil. Ontem não pudemos postar porque a nossa zona ficou sem energia e foi geral, não tínhamos onde carregar o telefone. Isso prejudicou-nos muito, até porque os palpites que a gente tinha preparado, todos eles bateram, mas se não estão na nossa conta, isso não importa muito. Mas hoje é outro dia, temos energia, temos disponibilidade e temos palpite e vamos tentar gravar já os palpites todos do final de semana, sexta, sábado e domingo, para evitar quaisquer constrangimentos ao longo desses 3 dias. E para começar temos então 16 horas em ponto da Maca contra Al Tawan a contar pela Liga Saudita, onde vemos então aqui um da Maca que vem com uma vitória, um empate e 3 derrotas, 3 golos marcados, 5 golos sofridos. Vai enfrentar um Al Tawan que vem com 2 vitórias, 3 empates e 0 derrota, 8 golos marcados e 3 golos sofridos. Confronto direto, vemos então 0 vitórias para o Damac, 3 empates e 2 vitórias para Al Tawan. Vamos a dados complementares, onde encontramos então aqui um Damac que não venceu 8 dos últimos 10 jogos, assim que está certo. Menos de 2 gols e meio em 8 dos últimos 10 jogos, perdão. E Tawan que ganhou e empatou em 8 dos últimos 9 jogos. Já em confronto direto, Tawan ganhou e empatou 7 dos últimos 8. Teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. Tawan marcou primeiro em 4 dos últimos 5 e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai ficar com mais de 1,25 de tal forma para que, se terminar com apenas um golo, a gente vence. E dito isto, partimos então para as análises dos palpites do jogo seguinte. 16 horas ainda temos Al Hilal contra Al Fatih a contar ainda pela Liga Saudita, o primeiro contra o sexto colocado da tabela classificativa, onde encontramos aqui um Al Hilal que vem de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota, 15 golos marcados e 9 golos sofridos. Vai enfrentar um Al Fatih que vem de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 10 golos marcados e 9 golos sofridos igualmente. E em confrontos diretos tivemos então 3 vitórias para o Al Hilal, 0 empates e 2 vitórias para o Al Fatih. Vamos então aos complementares, onde encontramos aqui um sistema um pouquinho lento. Al Hilal que teve ambas marcam em 7 dos últimos 8 jogos. Al Hilal venceu 37 dos últimos 38 jogos, perdeu apenas um. Al Hilal marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Já o nosso Al Fatih marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Teve ambas marcam em 8 dos últimos 9 e Al Fatih venceu 33 dos últimos 4. Venceu 3 dos últimos 4 jogos, assim que está certo. Já nos confrontos diretos, Al Hilal venceu 4 dos últimos 5. Al Hilal marcou primeiro em 6 dos últimos 7 e teve menos de 3.5 gols em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai ficar com Al Hilal ganha ou empata e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas temos Al Ittihad contra Al Shabab, é o quarto contra o 11º colocado da tabela classificativa do Campeonato Saudita, onde encontramos então um Al Ittihad que vem de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 10 golos marcados e 6 golos sofridos. Vai enfrentar um Al Shabab que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 12 golos marcados e 4 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos então 2 vitórias para as duas equipes e 1 empate. Vamos então aos complementares, onde encontramos então um Al Ittihad que ganhou e empatou 3 dos últimos 4 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 7 jogos, ambas marcam em 5 dos últimos 7 jogos. Já o Al Shabab
Ganhou, empatou 4 dos últimos 5 jogos, marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos também. Já nos confrontos diretos, vemos um Al Ittihad que ganhou, empatou 8 dos últimos 10 jogos, menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6. Ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos. E Al Ittihad marcou primeiro, Al-Shabaab, perdão, marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar igualmente com mais de 1,25. A estratégia é a mesma, se terminar com apenas um gol, a gente vence. E dito isso, seguimos então em análise dos palpites do jogo seguinte. 19h30 temos então Bochum contra Hoffenheim. Estamos a falar do nono contra o 16º colocado da tabela classificativa do campeonato alemão, onde encontramos um Bochum que vem de 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 4 golos marcados e 8 golos sofridos. Vai enfrentar um Hoffenheim que vem de 2 vitórias, 1 empates e 3 derrotas, 9 golos marcados e 13 golos sofridos. Já em confrontos diretos tivemos então 3 vitórias para o Bochum, 0 empates e 2 vitórias para o Hoffenheim. Dados complementares, vemos aqui um Bochum que teve menos de 3 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, não venceu 11 dos últimos 12 jogos, ambas marcam teve em 10 dos últimos 12 jogos. Já o Hoffenheim teve mais de 3.5 em 4 dos últimos 6 jogos, ambas marcam em 7 dos últimos 8, marcou primeiro em 7 dos últimos 8 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos. Já em confrontos diretos, tivemos mais de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 4 e Bochum marcou o primeiro em 4 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar com mais de 1,75 e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h em pontos, temos Montpellier contra Nantes a contar pelo campeonato francês. É o 10º colocado contra o 14º, 12º contra o 14º colocado da tabela classificativa do mesmo campeonato, a Ligue 1, onde encontramos então um Montpellier que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 golos marcados e 8 golos sofridos. Vai enfrentar um Nantes que vem de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, 5 golos marcados e 10 golos sofridos. Já nos confrontos diretos temos então 2 vitórias para o Montpellier, 0 empates e 3 vitórias para o Nantes. Em dados complementares, vemos então aqui o Montpellier que marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Montpellier venceu em 3 dos últimos 4, já o Nantes teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Nantes marcou primeiro em 3 dos últimos 4 e em confrontos diretos Nantes venceu em 3 dos últimos 4 e Nantes marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,25. A estratégia é a mesma, se terminar com um gol a gente vence metade e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h em ponto, campeonato espanhol, Real Sociedade contra Real Madrid. É o primeiro contra o 6º colocado da tabela classificativa do mesmo campeonato, onde encontramos então um Real Sociedade que vem de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, 9 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar um Real Madrid que vem de 4 vitórias, 1 empate e 3 vitórias, 1 empate, 2 empates e 0 derrotas, 10 golos marcados e 6 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos então uma vitória para o Real Sociedade, 1 empate e 3 vitórias para o Real Madrid. Vamos em dados complementares, encontramos um Real Sociedade que ganhou e empatou 5 dos últimos 6 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Real Sociedade marcou primeiro em 3 dos últimos 4 e ambas marcam teve para o jogo do Real Madrid em 3 dos últimos 4 jogos. Real Madrid ganhou e empatou em 45 dos últimos 46 jogos. Já nos confrontos diretos, Real Madrid ganhou e empatou 7 dos últimos 8 e Real Sociedade perdeu, marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Dito isso, vamos ficar com mais de 1,25. Se terminar com apenas um gol, a gente vence, porque o Real Madrid provavelmente virá com
um 11 secundário, porque dentro de 4 dias tem um jogo a contar pela Liga dos Campeões e vai enfrentar o Bayern de Munique, que já não tem mais nada a perder, já perdeu mesmo o campeonato, já foi eliminado da taça, então só lhe resta a Liga dos Campeões. Então ele virá com tudo para cima do Real Madrid, e o Real Madrid já está a 11 golos de vantagem do segundo colocado da tabela classificativa do Campeonato Espanhol. Então, perdendo esse jogo ou empatando não prejudica em nada o Real Madrid, e o Real Madrid precisa se preparar e jogar de igual para igual contra o Bayern de Munique. Então, dito isto, seguimos em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 26 de abril de 2024. Para o nosso palpite final, temos então 16 horas Al Hilal contra Al Fatih, mais de 1,25. Às 19 horas e 30 temos então Bolsum contra Hoffenheim, ficamos com mais de 1,75. E às 20 horas temos então Real Madrid contra Real Sociedade, mais de 1,25, jogando no seguro, uma odd de 1,55. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda muito a crescer. E para o penúltimo vídeo, o penúltimo ID é este número 7, e o último naturalmente está no final do vídeo, assim é que está certo. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca, que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.